Nós estamos numa série de mensagens aqui como igreja, chamada, vamos lá, igual eu faço com os pré-adolescentes, pode ser? Lá no culto das crianças, vamos lá? Chamada, ninguém sabe, vocês não vieram no culto nos últimos domingos? Vou tentar de novo, uma série de mensagens chamada... Muito bem, força na fraqueza. Nós temos falado de como podemos encontrar, como Deus pode nos capacitar, mostrar a força dele nas nossas fraquezas, como o Senhor pode nos capacitar em momentos difíceis, e esse tem sido o assunto nos nossos últimos cultos aqui de domingo, e você tem aprendido, nós temos sido ministrados pela palavra. E hoje nós vamos continuar nessa série, e hoje vamos falar sobre algo que é comum, eu acredito, a cada um de nós aqui nesse auditório, você que está assistindo esse culto aí na sua casa, você que está vendo esse culto depois de gravado, tempos depois, algo comum à nossa condição de ser humano. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento. Quantos sofrem, já sofreram ou estão sofrendo aqui? Levanta a mão. Você tem momentos difíceis, de desânimo, que chega uma má notícia, que você se sente angustiado? Quem? Levanta a mão, não precisa ter vergonha. Todos nós sofremos, e sabe, esses momentos de sofrimento, esses momentos de desânimo, esses momentos onde nos faltam força, são comuns a cada um de nós. É comum na nossa condição, nesse mundo, nessa vida, passarmos por momentos assim, e nesses momentos nós nos sentimos fracos. E será que é possível em momentos assim encontrarmos força? Será que é possível em momentos onde tragédias acontecem, más notícias chegam, encontrar força? Por isso hoje nós vamos olhar para a história de um homem que sofreu, um homem que passou por um período de sofrimento. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 20. Jó, capítulo 1. Você pode ir abrindo sua Bíblia se você trouxe, a partir do versículo 20, já a gente vai ler. Falar de sofrimento não é algo muito agradável. Nós sempre queremos fugir do sofrimento e do desconforto. Faz parte da nossa natureza fugir daquilo que nos deixa desconfortáveis, que nos machuca, é normal. E cada vez mais nós vivemos em um tempo onde nos são oferecidas alternativas para fugir do sofrimento, para esquecer do sofrimento, para nos anestesiar daquilo que estamos sentindo, daquilo que estamos passando. Todos os dias são oferecidos caminhos para você não pensar no que você está passando, para você não enfrentar uma dificuldade e passar por ela e aprender com ela, enfim, cada vez mais a gente percebe, eu que trabalho com crianças, pré-adolescentes, percebo que o mundo nos oferece alternativas para fugir, para fingir que nada está acontecendo, para nos anestesiarmos. Então você vê pré-adolescentes numa fase de transição para adolescência, indo para séries, para telas, porque ali não pensam no que estão passando, nas dificuldades que estão passando. Mas isso não é só sobre pré-adolescentes. Nós muitas vezes corremos para lugares onde não vamos pensar no que estamos vivendo. Nós queremos fugir do sofrimento. Mas eu acho tão bonito porque a Bíblia ela não esconde que existe sofrimento. A Bíblia ela é um manual para as nossas vidas, é ou não é? Então se ela ignorasse o sofrimento, se ela fingisse que agora então a vida é perfeita, ela não falaria ao nosso coração, a palavra de Deus não chegaria ao nosso coração. Mas a Bíblia é real, ela fala as nossas necessidades, ela fala a nossa condição humana, então ela fala sobre o sofrimento. Então como? Nós vamos descobrir como encontrar força em meio ao sofrimento. Você conhece a história de Jó? Quantos conhecem a história de Jó aqui? Pelo menos um pouco. A história de Jó é uma história diferente. Estudar o livro de Jó é um desafio, porque o livro de Jó é considerado, pelos estudiosos, o livro mais antigo. Ele foi escrito, por primeiro dos livros que a gente tem na nossa Bíblia. Além disso, ele é todo escrito em poesia hebraica, então não é uma poesia de rimas, mas de rimas de significado. Então ele tem os desafios de interpretação. E o livro de Jó fala desse homem que agradava a Deus, que vivia uma vida buscando agradar a Deus, mas em determinado momento, no céu, o diabo se coloca diante de Deus, e ali Deus fala: você viu o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele faz tudo o que é certo.
E então o inimigo, Satanás, diz assim: mas é porque você o cercou, é porque você dá coisas boas para ele. E ali então Deus permite que Satanás tire o que Jó tinha. E o que acontece é uma série de tragédias na vida de Jó. Ele recebe as notícias, uma atrás da outra. Ele perde as posses, ele era um homem muito rico, e ele perde tudo. Através de desastres naturais, através de saqueadores. Mas além de perder as posses, ele perde seus filhos, sua família, de uma vez só. E a Bíblia vai dizer em Jó 1, versículo 20 a 22. Ao ouvir isso, as notícias, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então nós vemos uma atitude de Jó surpreendente. Esse homem, depois de sofrer tanto, de receber essas notícias, ele consegue declarar isso aqui que acabamos de ler. Mas a história continua. Então agora, Satanás recebe a autorização de Deus para tocar não só nas posses, que agora Jó nem tinha mais, mas na saúde, no corpo de Jó. E ali então ele fica enfermo, ele fica doente, ele se sente fraco. E então começa os diálogos, as falas, os discursos aqui de Jó e de mais alguns amigos. Se você se lembra de ter lido, você vai lembrar de alguns conselhos que esses amigos começam a dar. Esses conselhos, eles basicamente estão falando sobre a visão que eles tinham acerca de Deus, da justiça divina, da condição humana. E Jó está ali falando, e os amigos falando. Mas sabe, deixa eu te falar já, vou te dar um spoiler, se você nunca leu o livro de Jó. Jó, durante todo o livro, faz perguntas para Deus, para no final, a gente vai falar disso depois, Deus aparecer e não responder nenhuma das perguntas, e fazer outras perguntas para Jó. Então o livro de Jó não traz uma resposta, uma receita, uma frase de efeito dizendo por que sofremos, mas nos ensina algumas coisas que nessa noite, eu creio, podem fortalecer a nossa fé. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos uma visão correta acerca do sofrimento, preste atenção nisso, todo mundo sofre. Se você não entender o que a Bíblia fala sobre sofrimento, você vai sofrer duas vezes. Porque você vai pensar que Deus te abandonou, que Ele não se importa com você, que Ele não te ama, que não vale a pena seguir a Jesus, e por aí vai. Então é importante que a gente admita, eu sofro. O que a Bíblia me ensina sobre isso? Quantos estão prontos aí para essa jornada aqui? Vamos juntos? Amém? Primeira lição que a gente encontra no livro de Jó, e aqui a gente vai falar sobre toda a história de Jó. Sinceridade no sofrimento. Repete comigo, sinceridade. É interessante porque Jó, ele abre o jogo para Deus. Ele é honesto. Ele desabafa. Ele fala do que ele pensa sobre Deus e sobre aquela situação que ele estava passando. Sabe, Jó nos mostra que é normal a gente buscar resposta, ficar questionando por que isso está acontecendo na nossa vida, porque Jó fez isso. Já aconteceu com você? Sabe aqueles dias, aquela semana que vem uma coisa atrás da outra? Sabe quando criança está na praia e daí vem uma onda, derruba, e daí quando ela está levantando vem outra, sabe? Tomando caldo, uma onda atrás da outra. Não sei se você já sentiu que a sua vida estava assim. Nesses momentos, normalmente, passa um questionamento na nossa cabeça. Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Você começa a analisar, já porque a gente busca respostas. E Jó buscava respostas, ele perguntava para Deus, para os amigos ali, nesse diálogo. Mas ele era honesto. Sabe a autenticidade de Jó ao lamentar a sua situação e expor os seus sentimentos de desespero, nos ensina que nós não precisamos esconder as nossas lutas diante de Deus. Eu vou repetir, você não precisa esconder as lutas que você tem no seu coração, exponha diante de Deus. A gente pode trazer à luz, confiando que Ele ouve até as mais profundas angústias dos nossos corações. Por vezes a gente é meio superficial, né? Não sei se já aconteceu com você, de alguém chegar e falar assim, e aí, tudo bem? E você não está bem, mas você está com preguiça de explicar. O que você fala? Está tudo bem, a correria, estou cansado só. Estou cansado, quem já usou essa? Estou cansado. Porque às vezes a gente acostuma a ser mais superficial, a responder essa frase de tudo bem, é só um tudo bem, de oi. E nós
muitas vezes não colocamos para fora, não falamos. É claro, a gente não sai falando para todo mundo, né? Para os vizinhos, para quem encontra no elevador, que está em crise, por aí vai. Mas existem lugares que nós podemos expor o que estamos sentindo. E um deles é para o Senhor. Um deles é falar: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda. Eu estou em dúvida, eu estou em crise, eu não consigo, eu estou desanimado, eu não quero. Sabe, ser honesto diante de Deus é algo que Jó nos ensina. E a Bíblia nos ensina. O livro de Salmos traz ali várias canções, várias poesias. E é interessante porque parece um livro de oração, um caderno de oração. Porque você está lendo um salmo, de repente tem um salmo de celebração, de festa. Daí de repente um de lamentação, de tristeza, de angústia. E daí no outro ele está falando mal dos inimigos, querendo que os inimigos morram. No outro ele está pedindo perdão. Sabe, a Bíblia deixa claro que existe uma expectativa do Senhor de que nós sejamos abertos diante da presença dEle. De que a gente fale o que estamos passando. Não só de maneira superficial: Senhor, me ajuda nas minhas lutas. Mas Senhor, eu tenho sentido isso. Eu tenho pensado isso. Eu tenho considerado isso. Eu estou querendo desistir. Sabe? Eu li um livro do pastor Davi Lago chamado Pega Leve. E num dos capítulos ali ele fala sobre o lamento. E sabe, nós podemos, e a Bíblia nos fala sobre lamentar. Existe uma diferença entre o que a gente está falando aqui e sair reclamando, murmurando. Sabe a pessoa que reclama só de tudo? Existe uma diferença, mas a Bíblia nos fala que nós podemos lamentar. Nós podemos trazer aquilo que está pesando diante da presença de Deus, sabendo que Ele ouve, que Ele se importa. É legal que o pastor Davi Lago ele vai falar que existem algumas características do lamento. Primeiro, é endereçado a Deus. Não é só sair falando, mas é para Deus, você dizendo para Ele. O lamento apresenta uma queixa. Você traz uma situação, uma reclamação. Faz pedidos por justiça. Senhor, vê a minha causa aí, me ajuda. Reafirma o compromisso de fé e esperança. Isso aqui é muito importante. O lamento, a honestidade, não é só por falar, mas é alguém que quer continuar tendo fé e esperança. É alguém que quer continuar crendo. Eu gosto muito de quando Jesus pergunta para o homem: você crê? Você tem fé? E o homem responde assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sinceridade. Olha, eu até quero crer, eu até estou começando a crer, mas dá uma forcinha, porque eu preciso. Eu lembro de uma situação que me ensinou sobre isso. Em 2012, meu pai ficou doente, ele teve câncer, doença que levou ele. Câncer na região das cordas vocais. E ali no final do tratamento, ele já estava bem malzinho assim, e então eu revezava com a minha mãe o cuidado dele. Eu passava o dia aqui trabalhando na igreja, depois ia para a faculdade, e depois chegava em casa, e ela tinha cuidado durante o dia, e às vezes a gente revezava. Então, ela ia dormir, e eu ficava ali, né, de ouvido atento, para qualquer necessidade do meu pai. Mas aquilo foi acabando com o meu coração. E eu lembro de algumas vezes que eu parava o carro na frente de casa, e antes de descer eu falava: Deus, eu não tenho força, eu não queria entrar, mas me ajuda. Sabe, não é só entrar e falar: vamos lá, vamos lá. Existia algo aqui dentro que eu precisava falar para Deus. Como várias outras orações que eu fiz nessa época, antes e depois também, em várias outras circunstâncias. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu podia fazer isso. Que existia um Deus que ia perdoar talvez a minha falta de sabedoria, a minha falta de entendimento, porque Ele me ama, Ele é meu Pai. E Ele sabia que a situação que eu estava passando era difícil, então eu poderia, diante dEle, lamentar. Você não está sozinho. Quando você sofre, você não está sozinho. Ainda que você se sinta assim. Quando você sofre, você pode ser sincero diante de Deus e encontrar forças durante o sofrimento. Mas aprenda a entregar os fardos, os pesos e dizer: Senhor, eu preciso. E ali a gente vai sendo levado a um nível de confiança mais profunda. E essa é a segunda lição que a gente encontra no livro de Jó. Porque Jó, ele conhecia o Senhor, ele vivia para a glória de Deus, a gente vê isso no início do livro, mas no final, depois de tantas perguntas,
Deus aparece para Jó, no capítulo 38, eu vou ler a partir do versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço para parar suas ondas orgulhosas? Eu poderia ler vários outros versículos, mas eu não sei se você entendeu o que Deus estava querendo dizer aqui. Esses versículos falam de uma grandeza incompreensível para nós. Esses versículos, vamos falar a verdade, Deus está colocando Jó no lugar dele. De um jeito carinhoso, de um jeito poético, bonito, mas Deus está falando assim: onde você estava quando as estrelas se juntaram para cantar no início? Cara, olha essa frase. Diante dessas perguntas, e lá no final, no capítulo 42, Jó responde ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó conheceu a Deus de uma forma que ele ainda não conhecia. Presta atenção nisso. Jó foi sincero. Ele estava sofrendo. Ele apresentou suas queixas diante de Deus. Ele lamentou. E naquele momento de dor, porque ele lamentou, porque ele foi para o lugar certo, ele foi guiado por Deus a um nível de confiança e de conhecimento de Deus mais profundo. Se antes Jó ouvia falar sobre Deus e buscava a Deus só de ouvir falar, agora ele saiu vendo a Deus. Da onde ele saiu vendo a Deus? Do sofrimento. Então, meus irmãos, ainda que eu também não quero sofrer não, tá? A gente não está falando aqui de perseguir o sofrimento. A Bíblia não fala nada disso. O que nós estamos olhando aqui é que existe algo que glorifica a Deus em momentos de sofrimento. E nós podemos, se tivermos uma atitude certa nessas situações, sermos levados a um nível ainda maior de confiança. Quantos querem confiar mais em Deus aqui? Se levantou a mão, talvez você sofra. Eu também. Mas nesses momentos, nós cantamos isso no início desse culto, nós não ficamos angustiados, desesperados, desamparados. Eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso, para você não achar que é coisa do pastor aqui que gosta de ver as pessoas sofrendo. Romanos 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. 2 Coríntios 4, versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você pode dizer um amém aí? Tiago 1, versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E por último, aqui desses versículos que eu separei, Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Pastor Davi Lago diz que há coisas que só conseguimos ver com os olhos molhados.
Existe um nível de conhecimento de Deus, de proximidade, de confiança, que a gente encontra quando passa por momentos de deserto, como costumamos dizer. O Espírito Santo de Deus é chamado em alguns momentos de Consolador. Só experimenta o consolo do Espírito Santo quem precisa ser consolado. Então existe uma parte do Espírito Santo que a gente vai conhecer quando a gente passar por sofrimento. Nós precisamos entender que existe um Deus que nos guia pelo vale, que nos faz companhia em momentos assim. Qual sofrimento você tem passado hoje? Como você reage a momentos difíceis? Você reage com essa postura? Ou você busca nos seus recursos, no seu modo de viver, na sua sabedoria, passar por eles? Você se desespera e tenta resolver as coisas do seu jeito? Ou você corre para a presença de Deus e diz, eu quero confiar mais? Você tem confiado no Senhor mesmo em meio às suas dores e encontrado força na fraqueza? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pela fé nós podemos continuar. Agora, Jó então foi honesto na presença de Deus no momento difícil da sua vida. Jó, ele trouxe as suas queixas e abriu seu coração diante de Deus. E naquele momento ele não falou como alguém que queria desistir, mas como alguém que queria entender, como alguém que queria continuar, como alguém que queria estar perto do Senhor. Sabe, por vezes, seja quando a gente erra, seja quando as situações ao nosso redor pioram, ao invés da gente se aproximar daquilo que pode nos ajudar, a gente se afasta. Já conheceu alguém assim? Alguém que ao invés, deu uma tropeçada, vacilou, ao invés de se aproximar de Deus para se levantar, começa a desistir. Talvez você já pensou nisso, mas eu quero te dizer, o único lugar que você vai encontrar força em períodos da sua vida de sofrimento, na fraqueza, é na presença de Deus. E essa é uma das lições que Jó nos traz, que a força vem dos nossos encontros com Deus. A força vem desses momentos onde nós vamos até Ele. Sabe, às vezes a gente se sente numa tempestade em alto mar, sabe? Aqueles videozinhos que às vezes aparecem assim, daqueles navios no meio do mar, assim, aquelas ondas gigantes. Mas a gente se sente um barquinho à vela, pequeno, no meio de uma tempestade. Nesses momentos a gente precisa confiar que aquele que comanda os mares vai nos guiar e vai nos manter a salvo. Sabe, momentos assim a gente precisa de encontros com Deus. Em momentos de sofrimento você precisa se colocar diante de Deus. E eu sei que são os momentos que a gente às vezes menos quer. É ou não é? Você está lá passando por um momento difícil, não, vai orar. Mas está difícil. Está passando problemas na faculdade, problemas no trabalho, problemas na família, coloca diante de Deus, o pastor fala. Você fala, não tenho a mínima vontade, pastor. Mas sabe, faça isso do mesmo jeito, mesmo sem vontade. Eu li uma analogia sobre esses momentos difíceis, momentos sem ânimo para buscar a Deus, num livro muito bacana sobre oração, sobre busca pelo Senhor, e ele comparava esses momentos como as idas na praia sem sol. Você já foi para a praia sem sol? Provavelmente se você é do Paraná, né? Quem já foi aqui alguma vez sem sol? Pois é. Dá para perguntar quando você foi com sol, quando você viajou para fora, outra cidade, outro estado. E eu lembro, eu ouvi isso muitas vezes, e no livro ele falava que eu criança ali, minha mãe queria passar o tal do protetor solar. E eu não gostava daquele negócio grudento, branco. O cheiro era bom, mas dava uma agonia, parecia que encostava daí na areia, virava uma coxinha que grudava tudo, ficava a milanesa assim, sabe? Eu nunca gostei de creme, dessas coisas assim. E eu falava assim, mas mãe, nem tem sol. E o que a mãe respondia? Alguém sabe? Mormaço também queima. Não é só minha mãe, tem curso de mãe, As mães aprendem as mesmas frases, decoram para poder ser mãe. E tipo batismo assim, você tem que fazer 12 semanas para ser mãe, você faz os estudos também.
E ela falava isso e eu achava estranha essa palavra mormaço, mas de fato eu ficava meio queimado. Falava, puxa vida, né? E é muito interessante que o autor falava isso, olha, mesmo sem vontade, mesmo sem ver o sol brilhando, vai para a presença de Deus. Vai lá, abre teu coração, coloca um louvor, fala que você está sem vontade, lembra de ser honesto? Deus, hoje eu não estou aquela maravilha, mas eu vim aqui, porque eu sei que é aqui que eu encontro alívio, é aqui que eu encontro refúgio. E sabe o que vai acontecer? O mormaço vai queimar. Se expor à presença de Deus, se colocar diante desse Deus, ainda que você não sinta, ainda que você não chore, ainda que as coisas não mudem, mostra um nível de confiança, de você entender que são nos encontros com Deus que você vai ser fortalecido em períodos de sofrimento. Então, muito mais nos momentos difíceis do que nos fáceis, se coloque diante de Deus, se apresente. Eu gosto de uma outra analogia que um pastor uma vez falou, eu achei muito interessante. Ele falou assim, o desafio da vida cristã é você continuar fazendo o que você acredita, mesmo sem sinal nenhum. E ele usava a analogia dos aviões. Ele falava, o avião quando passa no meio de uma turbulência, no meio de uma tempestade, no meio das nuvens, o que ele faz? O piloto não fica desesperado, ele não fica querendo mexer a direção, ele opera por instrumentos. E vai ter dias, meus irmãos, que você vai ter que só tocar, só continuar, perseverando, porque você conhece o Deus que você está ali buscando. Quantos períodos você já passou, onde você não via o sol brilhar? Quantos períodos você passou, onde as respostas de oração não vinham? Mas nesses momentos, se colocar diante de Deus, é afirmar, eu continuo confiando no Senhor, porque não é uma troca, porque não é enquanto o Senhor me abençoa, porque não é enquanto o dinheiro está no bolso, não é enquanto a saúde está boa, mas é por toda a minha vida, porque eu entendi quem o Senhor é, porque eu amo o Senhor, porque eu fui alcançado pelo Teu amor, porque a minha história foi transformada pela Tua mensagem. Passar por períodos de sofrimento, dando glória a Deus, quem pegou a referência, passando pela prova, dando glória a Deus, dando um glória a Deus, talvez sofrido, mas reconhecendo que Ele continua no controle de todas as coisas. Mas sabe, existe algo diferente aqui, algo diferente entre Jó e nós que estamos aqui. Olha que interessante, no capítulo 9, versículo 32, Jó vai dizer assim, ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó tinha um desejo, um pensamento de que bom seria se eu tivesse um intercessor, que bom seria se eu tivesse alguém que se colocasse entre eu e Deus. Você sabe, nós temos, amém? Nós vivemos a nova aliança, Jesus veio até essa terra, Jesus é o intercessor. Jesus é o intercessor. Eu quero ler com você um texto que está em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, preste atenção nisso, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você pode aplaudir a Jesus agora? É esse o intercessor que Jó desejou. Existe um intercessor que se compadece da nossa fraqueza, o intercessor que olha para mim, para você, e nos ama, e assim como várias vezes nos evangelhos, ele foi movido de íntima compaixão, a palavra diz, ele olha para nós, nas nossas fraquezas, no nosso sofrimento, na nossa falta de fé, e nos ama, e nos auxilia em períodos de sofrimento,
Ele é a nossa força em períodos de sofrimento. 1 Timóteo 2, versículo 5 também fala sobre isso, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, podemos nos achegar à presença de Deus com lágrimas nos olhos, lamento nos lábios, mas confiantes que existe um Deus que nos ama. E que na sua presença a gente vai encontrar alívio, bálsamo para as dores, curativo, ressignificação para aquilo que você passou, paciência para passar por aquilo que às vezes Deus não vai tirar, mas também milagres e respostas. Porque eu estou falando de sofrimento aqui, mas nós cremos num Deus que é poderoso sim. E nós podemos e devemos clamar por milagres, por mudanças, por transformações. E na presença dele nós podemos buscar isso. Então não se esqueça, existe um Deus todo-poderoso que ama você. E eu não posso continuar sem pedir para você repetir isso para a pessoa do lado. Olha para a pessoa do lado e fala assim: existe um Deus todo-poderoso que te ama. Ele está no controle de tudo, meus irmãos. E ainda que a gente não tenha as respostas, ainda que a gente saia como Jó, assim, sabe, sem entender os motivos, os propósitos, nem sempre a gente só precisa da presença de Deus, porque Ele é suficiente. Diante dEle, a gente não precisa de mais nada, sabe? Salmos 23, um salmo conhecido, vai falar de águas tranquilas, de banquete, mas vai falar de um vale da sombra da morte, e também de um pastor que anda ao lado, amém? Jesus nos disse de aflições nesse mundo, mas disse para termos bom ânimo, porque Ele conquistou a vitória na cruz. Sabe, quando eu era criança, eu lembro de ter muitos pesadelos assim, eu lembro até dos pesadelos, é meio vívida a memória. E lembro de uma situação em específico que eu estava dormindo lá no meu quarto, e eu acordei, não era comum isso, eu acordei gritando pelo meu pai e pela minha mãe. E em poucos segundos a minha mãe já tinha chegado, mas meu pai chegou antes. Ele veio por uma porta que estava tampada por um guarda-roupa, então só tinha um pedacinho da porta e ele se espremeu ali para chegar antes, porque era mais rápido, e de repente os dois já estavam do meu lado. E eu estava, o coração disparado, aquele medo, vi eles ali, conversaram comigo, fui me acalmando, dormi de novo. Mas sabe, eu tive alguns outros pesadelos depois. Algumas vezes eu chamava, mas pouco a pouco, eu acordava, coração disparado, aí eu levantava, ia até o quarto dos meus pais, via eles lá, e aquilo me dava segurança. E eu voltava a dormir. Tinha vezes, vou contar para vocês aqui, que eu acordava, e eu não precisava nem ir, porque eu escutava o ronco do meu pai. Eu falava, ele está ali, está tudo bem. Vai ter períodos, gente, que a gente vai clamar, e não vai parecer que Deus está do nosso lado. Mas Ele está cuidando. Ele dá segurança. Ele ama. E talvez você não vai sair com as respostas, mas você tem que sair com confiança. Não abra mão dessa confiança. Não abra mão de clamar. Mas não deixe que as circunstâncias desse mundo, dessa vida, da nossa condição humana, pecadora, o pecado invadiu esse mundo, está tendo um monte de desgraça, não deixa isso enfraquecer a sua fé. Talvez você está aqui nessa noite e você já deixou, e isso já aconteceu, e a sua fé está abalada, ou foi abalada. Mas eu quero te dizer, na presença de Deus, você pode sair como Jó, vendo ao Senhor, conhecendo a Ele mais profundamente, encontrando força em períodos de fraqueza. Eu não vim te falar que você não vai sofrer. Eu seria um mentiroso e teria que prestar contas ao Senhor por isso. Eu não vim te falar que basta uma oração e a dor vai embora. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vim te falar que assim como o símbolo dessa série, que é essa cerâmica que foi restaurada e nos lugares que estava quebrado aparece ali algo ainda mais nobre,
Assim como essa técnica de restauração, o Senhor pode usar períodos de sofrimento para a glória dEle na sua vida. Por isso hoje é dia de você ter uma confiança sincera ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fique em pé no seu lugar. Eu quero te convidar a falar para o Senhor quais são as dúvidas e crises que talvez estão aí no seu coração, na sua mente há tempos. E você não apresentou de maneira sincera ao Senhor. Talvez você não vai conseguir falar, só vai chorar. Talvez você não vai nem conseguir fazer isso aqui, vai ter que ser na sua casa. Mas o que hoje o Senhor traz ao meu coração e ao seu é: permita ao Senhor te guiar em meio ao vale. Permita ao Senhor te guiar em meio aos períodos de escassez. Não saia correndo na frente tentando achar o caminho certo. Continua caminhando do lado dele, encontra nele refúgio. Permita sofrer no colo de Deus e não sozinho. Quero te convidar a fazer a sua oração agora, porque esse é um momento de oração, é um momento de olhar para a palavra e responder ao Senhor aquilo que Ele falou com a gente. Então apresente ao Senhor nesse momento: Deus, eu preciso da Tua direção, eu preciso do Teu consolo, eu preciso da Tua força. Ou talvez você precisa orar por alguém hoje, da sua família, que está sofrendo e que talvez não conheça o intercessor, ainda não conheça o amor de Deus. Interceda você por essa pessoa agora. Mas todos aqui, todos nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, nos dá a visão correta de que existe algo que glorifica o Senhor mesmo nos períodos difíceis da jornada. Sabe, a dor e o sofrimento só vão deixar de existir na eternidade para aqueles que vão viver com o Senhor, vão estar na presença dEle. Mas as lágrimas, a dor continuará vindo, e nós não precisamos ter medo disso, porque não estamos sozinhos. Então, continua falando com Deus agora. E antes de eu orar por todos nós aqui, porque eu acho que essa é uma mensagem que todos nós precisamos carregar no coração, eu quero dar a oportunidade para você que está aqui também de passar pelos períodos de sofrimento, mas com a companhia de Jesus. Porque talvez você esteja aqui, meu irmão, e você está sim um barco à deriva. Porque a Bíblia vai dizer que sem Jesus, sem você entregar o seu caminho a Ele, você é como um barco à deriva. Você até acha que está indo para algum lugar, mas o vento para e você começa a ir para outra direção. Você já tentou por vários caminhos, você correu atrás de várias coisas, e nenhuma delas te deu paz, e nenhuma delas foi paz em meio ao sofrimento. Jesus é aquele que vai te oferecer uma paz que está acima das circunstâncias, que está acima das mudanças que podem vir ou não, mas Ele é o companheiro, é o melhor amigo, é o bom pastor, é o Pai do céu que nos ama. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, se você está nesse culto hoje, talvez pela primeira vez, talvez você já veio algumas vezes, e você entende que precisa de companhia na sua vida, seja no sofrimento, seja na festa, eu quero te dizer que a melhor companhia para você ter é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai preencher seu coração, e você, mesmo em períodos de dificuldade, não vai ficar desesperado. Por isso eu quero te fazer esse convite. Como que a gente faz isso, pastor? Como que eu chamo Jesus para fazer parte da minha vida? Muito simples, você vai orar e falar: Jesus, eu entrego o meu caminho, a minha vida, os meus dias, o meu coração ao Senhor. Eu não quero mais andar sozinho nessa vida. É uma decisão que você tem que tomar.
Se nessa noite você quer tomar essa decisão, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida, não quero mais andar sozinho, eu vou pedir para você levantar uma de suas mãos, onde você está. Levante sua mão, onde você está, lá no fundo. Deus abençoe você, meu irmão. Aqui temos algumas mãos levantadas, glória a Deus. Mas alguém quer chamar Jesus para fazer parte desse momento na sua vida? Glória a Deus aqui, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir esses irmãos que estão clamando o nome de Jesus aqui? Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer um convite estendido para você. E talvez nesse aqui você vai sentir um pouco de receio, mas não tenha. Eu quero orar por você e quero te convidar a vir aqui até a frente, porque alguém vai orar por você. Então você que levantou sua mão, se você viu alguém levantando a mão também, fala, vamos lá, eu vou com você. Se tem um familiar do seu lado que entregou a vida para Jesus, desce da onde você está, lá no fundo, eu sei que está longe, mas vem aqui para frente, a gente quer orar por você, saia do seu lugar. Enquanto isso a igreja vai aplaudir a sua vinda mais uma vez, porque você está entregando o seu caminho, a sua vida, os seus dias ao Senhor. Pode vir para cá, você que está entregando a vida para Jesus. Eu vou pedir para os líderes que puderem vir, líder de célula, os diáconos que estiverem aqui, para orar pelos nossos irmãos. Não deixe de vir receber uma oração, porque você está vindo aqui dizer, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova jornada. Então você que vai receber essa oração, você vai receber uma família também, você vai receber irmãos também. Então venha para cá e a gente vai orar por vocês. Glória a Deus. Pode vir, venha. Entregue a sua vida para Jesus e tenha companhia na tempestade, no dia a dia, seu futuro. Agora a sua vida pertence a Jesus. O povo está chegando, pode vir para cá, venha. Glória a Deus. A gente precisa de mais gente para orar. Tem alguns irmãos que chegaram aqui, ora por eles. Vem para cá, procura alguém para você orar. Isso, que maravilha. Isso, glória a Deus. Enquanto os irmãos aqui vão recebendo uma oração para entregar a vida para Jesus, eu quero te pedir que você também estenda a mão para cá. Nós vamos orar por eles e também apresentar as nossas vidas ao Senhor, pedindo, Deus, eu quero passar pelos períodos de sofrimento, tirando forças do Senhor, da sua presença. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque na sua presença nós encontramos, Deus, alívio, refrigério, refúgio. Nós encontramos, talvez não encontramos as respostas que buscamos, mas a sua presença basta. E Deus nos ensina isso, Pai, como ouvimos hoje, nos ensina a confiar mais profundamente, nos ensina a sermos mais honestos em nossas orações, nos ensina, Deus, a irmos para a sua presença em momentos de sofrimento, em momentos de crise, de dúvidas, que nós não nos afastemos do Senhor, pelo contrário, que nós possamos chegar mais perto, Pai, e ali encontrar o que precisamos. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos aqui na frente. Eles estão tomando uma decisão de seguir o Senhor. Eles entregaram a vida deles ao Senhor aqui hoje, e nós queremos te pedir, Pai, sela essa decisão com o teu Espírito Santo, que o Senhor venha com a sua presença sobre eles, transforme a história da vida deles, e que uma confiança, uma fé seja plantada e cresça no coração de cada um, que a história seja transformada, que a família deles sejam transformadas, Deus, e que hoje seja um marco de um novo tempo na vida deles. Isso não é só um momento, isso não é só uma emoção, isso é uma nova história começando, Pai, e nós clamamos e oramos isso no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez, Ele merece. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso refúgio. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia.